Olá! Reforma da Previdência, tributária, fiscal e do sistema financeiro. Nosso convidado hoje é o senador Álvaro Dias, do Podemos do Paraná, que vai conversar com a gente sobre as reformas que considera necessárias para o país. Seja bem-vindo, senador. Muito obrigado. Senador, o senhor fala nos seus pronunciamentos em um divórcio entre o Estado e a sociedade brasileira e na necessidade de refundar a República. O que seria isso? Olha, isso vem de longe, né? Porque quando se instituiu a República, lá no interior da Bahia, em Canudos, nós tivemos uma revolta popular, exatamente em razão do divórcio que existia entre governantes e o povo. E desta revolta se dizimou uma população inteira de Canudos, a chamada Revolta de Canudos. Então, a nossa república tem já o vício de origem, né, que é a distância entre autoridades e a população. Pois bem, nós estamos vivendo esse divórcio hoje. As instituições públicas brasileiras estão muito distantes das aspirações da sociedade. É por essa razão que há uma negação reiterada da existência da república. A república que temos mais parece, às vezes, com o império, porque passa a impressão, a maioria do povo, que trata-se de um grupo, autoridades constituídas, que usam o poder para preservar os seus privilégios, em prejuízo do interesse maior de toda a população. Quando nós falamos em refundação da República, nós pregamos a mudança desse cenário, que passa por reformas essenciais. A reforma da Constituição, em muitos dos seus dispositivos, a regulamentação de dispositivos constitucionais, mas, acima de tudo, a prevalência da lei. E há algo insubstituível: todos devemos ser iguais perante a lei. Se queremos instituir e consagrar a República para valer, nós temos que respeitar a lei. Todos devemos nos submeter a ela. Somos acusados de legislar mal. Muitas vezes até legislamos bem, mas a lei é interpretada ao sabor de conveniências e de circunstâncias. E isso estabelece o divórcio. O interesse da população é um, o interesse das autoridades é outro. Esse conflito que há hoje entre os poderes tem muito a ver com essa realidade. Senador, de que instituições o senhor está falando? O Congresso é eleito, o presidente é eleito, os governadores são eleitos? Eu falo do Executivo, eu falo do Legislativo, eu falo do Judiciário, especialmente o Supremo Tribunal Federal tem estabelecido esse fosso enorme, né, colocando a população muito distante, se colocando acima da Constituição, ao invés de se constituir guardião da Constituição. O Supremo Tribunal Federal, muitas vezes, rasga a Constituição, porque se considera acima dela. Nós tivemos, nestes dias ainda, censura a uma revista, a revista Cruzoé, o site O Antagonista, o inquérito para investigar internautas que supostamente estariam desagradando ministros do Supremo Tribunal Federal, uma violência ao que existe de legislação no país. Nós estamos realmente distanciados. Então, quando se fala, olha, não se pode estabelecer esse conflito entre os poderes, instalar uma CPI, lava-toga, por exemplo, incitar ao conflito. Não, o conflito que há é entre as instituições e a população. E, senador, como é possível promover algum tipo de conciliação? Exatamente acabando com os privilégios das autoridades é um bom começo. Eu faço questão de salientar que há lá na Câmara um projeto que já passou pelo Senado e não foi fácil, e demorou, mas passou, está na Câmara aguardando deliberação, só a deliberação, já passou por todas as fases da tramitação, está pronto para ser votado no plenário da Câmara dos Deputados. É um projeto que acaba com o foro privilegiado das autoridades no Brasil, e não são poucas as privilegiadas.
São mais de 55 mil autoridades. O foro privilegiado ganhou asas e voou na Constituinte de 88. E hoje é uma excrescência, é uma imoralidade, é um retrocesso. Se você vai aos Estados Unidos, quais são as autoridades privilegiadas com um foro especial? 0. Você vai na Alemanha, 1 autoridade. Você vai em Portugal, 3. Pode percorrer o mundo, não há nada igual ao que há no Brasil. Esse estandarte da impunidade, que é o foro privilegiado, coloca lá num patamar de superioridade autoridades que nunca são julgadas. Eu vou só dar um número aqui para encerrar esse assunto, porque não precisa mais. Não é? Nós tivemos em 5 anos da Operação Lava Jato 850 condenações em primeira instância, ou seja, dos que não possuem foro privilegiado, sejam ex-presidentes, sejam ex-ministros, ex-parlamentares, ex-governadores. Foram 850 condenações com 3.000 anos de prisão. Aqui, no Supremo Tribunal Federal, em 5 anos, apenas uma condenação. Portanto, essa é a diferença. A diferença é o foro privilegiado. Se nós queremos nos aproximar, ou se nós queremos trazer a sociedade para mais próximo de nós, nós temos que começar acabando com os nossos privilégios. E este é o privilégio do momento. Em razão da Operação Lava Jato, ele está presente no dia a dia do noticiário. Então é preciso acabar com ele com urgência. Senadora, a Previdência também tem sido, para voltar a falar sobre reformas, a Previdência também tem sido tratada como uma forma, a reforma da Previdência como uma forma de também combater privilégios, né? O senhor disse que a Previdência precisa sim de aperfeiçoamentos, mas que a atual reforma que está sendo debatida não chega perto de ser a solução para o déficit público, né? O que o senhor pode explicar? Pois não. Olha, estão colocando a reforma da Previdência como o próximo milagre, né? Capaz de salvar o Brasil, de resolver todos os nossos problemas. Não teremos mais problema algum no Brasil se aprovarmos a reforma da Previdência. Isso é uma falácia, isso é um atentado à nossa inteligência. Fala-se numa economia de R$1 trilhão em 10 anos. Primeiramente, é preciso dizer que não estão dizendo com que premissas, quais premissas foram utilizadas para esta conclusão, que a economia será de R$1 trilhão. Poderiam dizer 2 trilhões, que eu acreditaria da mesma forma. Por quê? Porque não apresentam as premissas para se chegar a esta conclusão. A promessa do governo é apresentar na comissão especial, já aprovada na Comissão de Constituição e Justiça, mas não né? Deveria ter apresentado, meu Deus do céu. Vão apresentar quando? Depois de todo esse nervosismo? Enfim, mas vamos admitir que seja real essa economia de R$1 trilhão. Essa economia desaparece em apenas 2 anos, com o déficit nominal, que é o déficit primário somado ao valor dos juros pagos na rolagem da dívida pública. Então, são 517 bilhões esse ano. Em 2 anos, liquida-se a economia de 10 anos. Basta dizer isso para concluir. Não é suficiente a reforma da Previdência. Existem outras reformas importantes. É preciso limitar o gasto público, as despesas, eliminar o desperdício, conter o endividamento avassalador. Nós não estabelecemos o limitador do endividamento e isto é obrigação constitucional. Há questões fundamentais que não estão sendo ainda encaradas com a necessária celeridade e competência. Em relação à reforma do sistema financeiro, senador, o senhor defende que ela é necessária? Esse é o grande desafio. Por que falar só em reforma da Previdência? O déficit da Previdência é considerado a causa maior e não é a causa maior. Até porque, se nós analisarmos bem, vamos dar aqui um dado importante. Em 2016, o déficit da Previdência alcançou 280 bilhões de reais. Responsabilidade das desonerações, 144 bilhões. Responsabilidade da DRU, 92 bilhões. Portanto, sem desonerações e sem DRU, o déficit seria 22 bilhões apenas. Portanto, o problema não é a Previdência.
Eu não estou dizendo que sou contra a reforma, eu sou favorável à reforma, porque eu desejo modernização. Mas a reforma que eu prego é aquela que interessa à população, e não apenas ao governo preocupado em tapar buracos da sua própria incompetência, abertos nas finanças públicas. A reforma da Previdência tem que encarar o futuro do brasileiro, que precisa ter uma aposentadoria digna para viver os últimos anos da sua existência com a dignidade que merece viver. Portanto, esta é uma questão fundamental. Eu falei em desonerações, esse ano são 310 bilhões. Agora, eu pergunto aos governos que adotaram essa política, que são os governos passados, que são os governos do PT, quem foi beneficiado com as desonerações? O trabalhador gerou emprego? Não, não gerou emprego. O consumidor foi beneficiado? Houve redução no preço dos produtos? Não, não houve redução no preço dos produtos. Então, o benefício das desonerações ficou no caminho. Ficou concentrado em nichos, grupos econômicos. E os municípios foram beneficiados? Ah, os municípios foram prejudicados. Eles foram consultados? Não, não foram consultados. Os municípios e os estados perdem neste ano, em razão das desonerações, perdem de receitas 65 bilhões de reais. E nós ficamos aqui discutindo migalhas para os nossos prefeitos. Eu digo migalhas porque são migalhas, diante do contexto da economia nacional, do bolo tributário nacional, são migalhas as chamadas emendas parlamentares. Ao invés de discutirmos para valer mesmo, né? Isso cabe ao governo, tem que partir do governo, do executivo, porque nós estamos sob a égide de um presidencialismo de muito poder. Então, nós temos que promover essas reformas. A reforma financeira ou a reforma bancária é o calcanhar de Aquiles, é o grande desafio do governo, porque nós somos reféns do sistema financeiro. São mais de 60 bilhões de brasileiros endividados, porque o governo é generoso com os bancos. Os governos foram generosos demais com os bancos do Brasil. Senador, muito obrigada pela entrevista. A gente conversou com o senador Álvaro Dias, do Podemos do Paraná, sobre reformas estruturais para o país. Se você quiser rever este programa ou assistir a outros programas da TV Senado, vai no nosso site, senado.leg.br/TV ou ao canal da TV Senado no YouTube. E se você quiser mandar uma crítica ou sugestão, liga para a gente. O telefone é 0800 61 22 11 e a ligação é gratuita. Obrigada pela atenção e até a próxima.